tratar a flacidez da pele sem cirurgia? Isso é possível? Isso depende muito do grau de flacidez, tá? Então a gente tem que entender que flacidez é a moleza que a gente vê da nossa pele, quando ela ficou mais molinha e mais caída. Isso acontece porque a pele, né, a parte superficial, em todas as suas camadas, epiderme, derme e hipoderme, estão mais soltas, com as fibras mais fragilizadas e mais molinhas mesmo, com menor quantidade, e também porque a parte ligamentar e muscular também fica mais frouxa. Além disso, a parte óssea também muda. Eu não sei se vocês já viram, né, crânios de idades diferentes, né, isso eu tinha na aula de biologia, então por isso que eu tô falando que talvez alguém já tenha visto. Mas se observar um crânio de 20 anos com 80 anos, é muito diferente. A gente tem reabsorções ósseas. Isso faz com que a gente tenha um crânio mais curtinho, a gente tem uma órbita mais alargada. O zigoma aqui, que é essa região aqui, ele fica mais adelgaçado, então fica mais fininho. A mandíbula encurta, então é como se o rosto fizesse assim, também desse uma encurtada. Então é como se a pele sobrasse em cima daquele osso, né? Como se tivesse um manequim menor para aquela roupa, sabe? Então por mais que a gente contraia aquela pele, a gente melhore e devolvesse hipoteticamente uma pele de 20 anos, ainda assim ela poderia estar aparentando uma sobra porque o osso de dentro diminui. Esse é o processo normal que acontece, né, na nossa vida. Então, quando a gente está falando de cirurgia, a gente tem que ter uma sobra de pele significativa para a gente puxar e cortar e amarrar. Então, basicamente, de forma assim bem simplista, é isso que a cirurgia vai fazer. Tirar o que tá sobrando. E aí a gente gosta de falar, assim, expectativas bem realistas. Então, quando a gente já tem uma sobra de pele que a pessoa tem uma expectativa alta, ou seja, quando o paciente chega pra mim, Beli, eu quero que faça assim. Assim, é cirurgia que faz. Você precisa tirar centímetros, você precisa tirar 1 centímetro, 2 centímetros. Isso são quilômetros para a pele. Aí a gente realmente está falando de uma necessidade de fazer uma cirurgia. Se a gente abrir mão dessa cirurgia, ou seja, não quero fazer a cirurgia de jeito nenhum. Aí a gente está falando em investimentos que, se você for pensar, de forma bem transparente mesmo, assim, é contado no dinheiro. Quanto que custa uma cirurgia, quanto que custa fazer vários procedimentos de tecnologias injetáveis para compensar esse grau de flacidez mais alto. Se a gente for somar essa quantia, o que é mais custo-benefício? Você fazer uma cirurgia e complementar o tratamento, né? Melhorando a qualidade da pele depois com as tecnologias. Porque o investimento meio que fica menor, assim, sabe? Você faz a cirurgia e só mantém a qualidade da pele, a firmeza da pele com as tecnologias. Porque a cirurgia corta fora a pele, mas ela não dá qualidade, ela não estimula a produção de colágeno, ela não te deixa com a pele mais rejuvenescida. A aparência fica, mas a pele, ela precisa ser trabalhada com outros procedimentos. E aí entra várias possibilidades que eu vou contar aqui agora pra vocês, tá? Então, quando a indicação é cirúrgica, quando você opta por não fazer a cirurgia, provavelmente você vai investir mais. Tem o outro lado, quando a flacidez é menor. E isso é ótimo. A melhor coisa que a gente pode fazer hoje em dia é começar cedo, por volta aí de uns 25, 30 anos. 30 anos é uma boa idade pra gente começar a cuidar da pele, quando realmente a balança vira aos 25, tá? Que a gente passa a produzir menos, mas com 30 que a gente começa a sentir um pouquinho mais esses efeitos do envelhecimento, dessa reversão, né, da balança do colágeno. A partir dos 30, quando a gente começa um grau mais leve de flacidez, a gente tem vários procedimentos que a gente pode fazer. E é diferente, né, você trabalhar uma flacidez de 30 anos, com 40, com 50, com 60. Depende muito do grau. O que é uma regra geral que eu posso falar para vocês, né? A gente pode pensar na nossa pele como camadas, né? Como se fosse um sanduíche com várias camadas. A gente tem a camada mais de fora, que é a epiderme. A gente tem o sanduíche, que é a parte mais onde dá o fofinho mesmo, que é a derme, que é uma parte muito importante. E ela pode ser estratificada em 3 ainda, né? Pode ficar na parte mais superior e a mais inferior. Não vou ficar falando os nomes porque acho que todo mundo vai esquecer. Mas epiderme, derme e hipoderme, que é como se fosse a gordurinha da nossa pele, que dá também um tônus importante para ela. E depois a gente tem a parte ligamentar e do osso. A parte óssea, como eu falei pra vocês, assim, é uma coisa que vai acontecer. E hoje, até hoje, a gente ainda não arranjou uma forma de não reabsorver o osso. Não sei se vocês sabem, mas a gente vai ficando mais baixinho conforme a gente vai envelhecendo. Por isso que nossos avós, bisavós, normalmente vocês percebem que eles são um pouquinho mais corcundinhos, um pouquinho mais baixinhos do que eles eram. Por quê? Porque o nosso osso tá reabsorvendo e ele vai se compactando, ficando mais fininho. E isso acontece no rosto. Então, o que a gente faz pra disfarçar? A gente usa bioestimuladores mais pesados e o preenchimento de ácido hialurônico acaba entrando aí pra disfarçar essa perda óssea, tá? Então isso usado de uma forma
ponderada, com calma, sem grandes quantidades, é muito interessante para a gente disfarçar essas perdas ósseas. Para a parte de ligamento e musculatura, a gente tem alguns procedimentos. Assim, muito conhecida, a ultrassom microfocada, eu vou falar alguns nomes comerciais, como por exemplo aqui na clínica eu tenho o Liftera 2, muita gente trabalha com Ultraformer 3, MPT. Eles fazem o quê? Eles fazem pontos de coagulação em diversas camadas da pele e eles conseguem atingir essa fáscia muscular, os ligamentos, melhorando esse tônus muscular também. Eles pegam as camadas mais superficiais também. Vocês vão ver que tem várias tecnologias que mexem em várias camadas, mas essa parte de fáscia ligamentar, normalmente o ultrassom encaixa muito bem. Existe um outro tratamento que é o campo eletromagnético para fazer a contração da musculatura. Isso assim ainda é um pouco que está melhorando. Eu vejo que é uma coisa que está melhorando, porque a gente precisa atingir os músculos específicos, né? A musculatura que ajuda no tônus do rosto, mas sem piorar as rugas, né? Esse que é o grande desafio. Mas sim, isso é válido para melhora de tônus muscular. Quando feito de forma adequada, de forma muito localizada, já tem alguns estudos favorecendo essa melhora dessa flacidez muscular por conta desses equipamentos, mas ainda precisa refinar um pouco, digamos assim. A radiofrequência microagulhada, como são microagulhas que você controla a profundidade, até pode chegar ali também, mas classicamente o que a gente usa normalmente são os ultrassons microfocados mesmo. Subindo um pouquinho, então a gente falou de osso, a gente falou de fáscia muscular e ligamentos, e agora a gente vai pro sanduichão, que é a derme, né? Então a pele propriamente dita. O que a gente gosta muito para estimular a produção de colágeno na derme? Das tecnologias, a gente tem várias, e a gente tem os bioestimuladores de colágeno injetáveis, que só para facilitar o entendimento, Radiesse, Sculptra, Eleva, são alguns nomes que vocês podem, comerciais, que vocês devem lembrar, né? Então a gente injeta nessa camada, na derme, quase na hipoderme, para gerar uma certa resposta inflamatória e ativação de fibroblastos para aumentar muito a produção de colágeno. A questão é que isso sim, a gente só pode aplicar em algumas regiões, a gente não pode aplicar em todas as regiões. Então, por exemplo, ao redor dos olhos você não pode colocar, na testa você não pode colocar. Então sim, é muito legal fazer bioestimulador de colágeno injetável em áreas específicas, também de uma forma, né, sempre com parcimônia para não exagerar, nos pontos chaves, que normalmente é nessa região látero superior do rosto para ajudar a dar esse efeitozinho quando você tem essa contração da pele. E aí, entrando nas tecnologias, a gente tem vários, né? O ultrassom microfocado, como eu falei para vocês, que funciona bem para isso também, porque você escolhe a profundidade. Uma que eu gosto muito é a radiofrequência microagulhada, que aqui eu trabalho com Virta RF, gosto muito. São várias agulhinhas com energia na ponta, de uma forma específica, que é pulsada, você controla muito bem, e isso também estimula a produção de colágeno e diminui inflamações. E você tem também agora as novas radiofrequências monopolares, que são muito comuns na Coreia do Sul. Que aqui no Brasil a gente tem o Coolphase, né, que é a máquina que eu escolhi ter aqui na clínica, mas tem também outras marcas, como o Oligio X, o Von Neumann, o Tenterma, tem várias, Thermage, são várias máquinas que, assim, de verdade, todo mundo gosta de me perguntar, ai, qual que é melhor para isso, para aquilo. É muito operador dependente. As máquinas novas, frequentemente, muitas são muito boas, sabe? A questão é saber usar mesmo e estar na indicação correta. Então, elas fazem um estímulo de colágeno também por calor em bloco, de alta intensidade, e consegue estimular a produção de colágeno por aumento de temperatura, entregue de uma forma específica, tá? Os ultrassons microfocados, eles entregam vários pontinhos de coagulação a 60, 70 graus. A radiofrequência microagulhada, ela tem as agulhas e a alta temperatura, normalmente fica em torno de 50 graus. A radiofrequência monopolar fica em 40, 50 graus, só que sem ser fracionado. Então, são vários mecanismos para estimular a produção de colágeno. E o último que faltou são os lasers. O laser, gente, eu sou apaixonada por laser, tá? Porque é um grande mundo. A gente tem lasers ablativos, não ablativos, a gente tem um mecanismo de fototérmico, fotoacústico, é um mundão. O que eu posso dizer para vocês de uma forma bem simplificada é que os lasers têm várias formas de trabalhar. Pode machucar, pode não machucar, alguns têm mais risco de pigmentação, outros têm menos, mas eles melhoram muito a derme na sua porção mais superficial. Tem laser que trata também a parte mais funda, mas assim, de forma genérica, para falar para vocês, os lasers eles tratam muito bem esse colágeno da derme mais superficial. Eles conseguem trabalhar muito a epidérmica, a camada mais de cima, e eles conseguem também ter a versatilidade para tratar poros, textura, que é esse colágeno superficial, mas também vasos e pigmentos. O laser ele dá aquela qualidade da pele também. Essas são as principais tecnologias e técnicas que a gente faz. Existem os fios também de PDO, tem alguns tipos específicos de fio, tem os de bioestímulo e os fios de tração. Os de tração não uso tanto aqui na clínica, na verdade eu não uso aqui na clínica, eu uso um pouquinho de bioestímulo, que você tem que colocar, né, os fiozinhos, é um pouquinho mais invasivo porque tem agulhinha, também com esse propósito de estímulo de produção de colágeno. Vocês estão vendo que assim, sabe quando tem muita coisa? É porque não tem uma coisa que resolve tudo. Cada um vai trabalhar numa camada, às vezes na mesma camada de formas diferentes, para você ter o melhor resultado. Uma comparação que eu gosto de fazer é quando a gente vai fazer um exercício, né? Assim, você quer ficar com o corpo
sarado, né? Quer ir lá ter a coxa super forte. O que você vai fazer? Você vai fazer um exercício só? Você não vai fazer um exercício só. Se você fizer um exercício só, você não vai ter o melhor resultado. E o que está acontecendo para as tecnologias? Elas estão evoluindo muito e elas estão refinando a forma de trabalhar, de uma forma que doa menos, tenha menos riscos, menos downtime, ou seja, período de recuperação. Então hoje a gente tem uma grande abundância de técnicas e tecnologias possíveis para nos ajudar. E a mesma coisa nos exercícios. Você quer melhorar o seu quadríceps? Um exercício é pouco. Você precisa de pelo menos 4 ou 5 para você ter o melhor resultado. A mesma coisa está acontecendo para a gente tratar a pele. Para você ter o melhor resultado, você tem que combinar as diversas tecnologias para você ter o melhor resultado. Agora, como você vai fazer essa combinação? Aí tem realmente que o seu médico, dermatologista, que estudou para isso, vai olhar o seu caso, ver as suas expectativas, quanto você pode investir naquele momento para fazer uma escolha mais certeira, digamos assim, né? Porque há uma variação muito grande entre as pessoas e particularidades. Por exemplo, tem uma pessoa que tem melasma, tem outra que não, tem uma que tem rosácea, tem outra que tem alergia, tem outra que tem pele asiática, outra que tem pele caucasiana e cheia de mancha com risco de câncer de pele. Então, às vezes a gente tem que pensar em alguns outros tratamentos. Tudo isso faz parte do raciocínio para a gente montar o melhor protocolo personalizado para cada paciente. E também, né, o quanto a pessoa gosta ou não de tecnologias, sabendo que hoje em dia não tem muito como ficar sem as tecnologias. Assim como na nossa vida não dá, para dermato também tá, assim, muito difícil de você trabalhar sem tecnologias, porque elas fazem um rejuvenescimento verdadeiro, elas regeneram o tecido, elas reduzem risco de câncer de pele, trabalhados de forma correta, né? Então, hoje em dia, antes eu tinha um pouco de receio de falar essa palavra, né? Rejuvenescimento, eu falava mais assim, um gerenciamento e envelhecimento, mas hoje a gente, com esse monte de tecnologia que a gente tem, a gente pode falar que a gente fala em rejuvenescimento mesmo. Se a gente fizer uma biópsia da pele antes do procedimento e depois do procedimento, você vê que a pele volta no tempo mesmo. Ela tem mais fibras colágenas, elastina. Você dá um reset nas células, elas ficam com menos risco de câncer de pele. Então, é realmente um rejuvenescimento. É claro que a gente não tem como fazer coisas impossíveis, né? Mas a gente hoje consegue entregar volta no tempo com a pele, sim. A gente não consegue fazer isso nos outros órgãos do corpo ainda, né? Mas o que a gente pode falar é que um estilo de vida saudável associado a esses procedimentos de uma forma parcimoniosa, pensando com carinho, né? Conhecendo bem o que o paciente tem de doenças, tudo para escolher da forma mais segura e eficaz possível. Hoje a gente pode falar em rejuvenescimento. Então, basicamente, a gente tem para tratamento de flacidez tecnologias, a gente tem injetáveis, claro que a gente tem a cirurgia, mas a gente tá falando aqui de flacidez sem a cirurgia, né? Então a gente tem muitas tecnologias, das tecnologias ultrassom microfocado, as radiofrequências, que tem monopolar e microagulhado principalmente, e os lasers são as principais tecnologias que a gente utiliza no dia a dia para a melhora da flacidez. E a gente tem os injetáveis, que aí entra os bioestimuladores de colágeno e os fios de PDO como estimuladores da produção de colágeno. Mas e o Botox? Botox é paralisação da musculatura, tá bom? Então eu não colocaria ele como um estimulador de colágeno. Ele tem um papel que não é só a paralisação muscular, tem outros papéis também, mas acho que nesse vídeo ele acaba não encaixando tanto. Mas ele é válido, tá? Vale fazer pra gente ter uma melhora das rugas dinâmicas, é muito válido sim. Tecnologias injetáveis juntos para ter o melhor resultado para a flacidez. Aí você precisa conversar com o seu médico dermatologista para ver qual que é a melhor escolha para o seu caso especificamente. Se você gosta desse conteúdo, segue aqui no canal, curte esse vídeo e manda para quem você acha que vai gostar desse conteúdo.